Sérgio Leitão, ele é advogado, é fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas, foi diretor de políticas públicas, diretor de campanhas do Greenpeace no Brasil, onde trabalhou por 10 anos. Ele é fundador e diretor executivo do Instituto Socioambiental, tendo vivido em Nova York por 10 anos, onde foi voluntário da Rainforest Foundation dos Estados Unidos. Foi assessor para temas sociais e ambientais do ministro da Justiça, José Gregori, inclusive meu paciente, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É advogado do Núcleo de Direitos Indígenas e assessor jurídico do projeto Estudos sobre Terras Indígenas, do Departamento de Antropologia do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira como assessor para temas sociais da Arquidiocese de Fortaleza e é natural de Crateús, no Ceará. É pai de 2 filhas e hoje vive em São Paulo. Bem-vindo, obrigado por estar comigo no dia de hoje aqui, tá? É um prazer, é um privilégio ter você como brasileiro, né? E poder escutar você aqui. E eu vou partir de cara para a primeira pergunta, né? Dizendo que você tem uma carreira dedicada ao meio ambiente, tendo trabalhado, portanto, durante tantos anos, né? Em uma série de instituições sobre as quais eu falei agora há pouco, né? O que despertou a tua atenção para a importância do debate e para a qualificação de argumentos dentro da frente socioambiental? Porque o país teve e está tendo o debate público dos últimos anos, Cláudio, marcado pela opinião, mas não necessariamente pela fundamentação dessa opinião em dados, em evidências científicas que permitam, como diz o economista Marco Lisboa, que é um dos fundadores do Escolhas, nós nos colocarmos de acordo até sobre aquilo pelo qual divergimos. Porque se eu não concordar com você sobre os pontos que nos afastam, nós não temos condições de nos entender. Tem uma célebre frase que diz, é do desentendimento que nasce o entendimento. Mas você precisa ter um objeto comum, você precisa minimamente concordar que os fatos sobre os quais debatemos têm, né, uma mínima percepção comum, senão a gente vai para aquilo que tem caracterizado o debate público no Brasil nos últimos anos, que é a virulência, a acusação, a agressividade e a pouca objetividade que permita a superação dos grandes desafios nacionais. Então, o Escolhas nasce, e a minha percepção por estar envolvido, né, de maneira muito intensa nos debates públicos do país, principalmente para o tema ambiental, é de que a gente precisava de uma organização que fosse objetiva, marcada pela precisão, com uma obsessão pela certeza, pela clareza do argumento, pela exatidão das propostas, né, pela indicação certeira das metodologias utilizadas, como um bom diagnóstico médico. Né? Sem um bom diagnóstico médico é impossível curar o paciente e tratar a doença. Então, o Escolhas veio, me permita aqui essa figura de comparação, para ajudar no diagnóstico dos graves problemas da saúde ambiental do Brasil. Então, a minha inserção, né, com esta preocupação é exatamente para que a gente, quando sentar na mesa com o paciente chamado Brasil, a gente tenha o melhor diagnóstico possível para os seus problemas ambientais. Inclusive para que as discussões sejam um pouco mais pautadas pela evidência, pela métrica, né? Porque, como você bem diz, quer dizer, as divergências são normais, mas precisamos saber exatamente sobre o que estamos discutindo, né? Senão fica uma defesa, muitas vezes, inegociável, porque não estamos entendendo a contraparte e nem expressando aquilo que nós mesmos queremos dizer, não sabemos o porquê, quer dizer, e aliás a gente tem visto muito isso no cenário hoje de polarização que o país vem apresentando, né? Organizações como a Greenpeace já se notabilizaram por ações polêmicas, como por exemplo a própria abordagem dos petroleiros em alto mar. Esse tipo de ação esgotou a sua efetividade ou ainda há espaço para esse tipo de ação? Hoje, acho que talvez o principal problema é que o domínio da imagem, ou seja, né, com o advento do celular, né, todo mundo hoje produz suas imagens. Então, o Greenpeace tem, nos últimos anos, enfrentado um desafio, né, de como é que ele chama a atenção para os problemas ambientais
no momento em que todo mundo é capaz de produzir imagens de alto impacto. Ao mesmo tempo, é uma organização que tem sabido se renovar, porque já ao tempo que eu trabalhei lá, eu saí do Greenpeace em 2015, já havia uma preocupação de também produzir propostas, estudos, porque tem um momento em que você precisa dizer, para além da denúncia, qual é a solução. É aquele velho desafio, né, que uma série de frases no Brasil dizia, né, você me traz a problemática e qual é a solucionática. Então, acho que o Greenpeace também se preocupou em apresentar soluções. Então, eu gostaria de dizer que, ao lado, né, dessa preocupação com a denúncia, se não houver a indicação precisa das propostas de solução, toda a ação será de efeito muito limitado. Como você enxerga a causa ambiental dentro da perspectiva do ordenamento político brasileiro? Então, hoje nós temos um legislativo, né, que é o nosso parlamento, né, e a gente vê lá causas que acabam migrando de um lado para o outro, né? A meu ver, algumas muito compensatórias, outras com interesses muito mais mercantilistas, né? E mais algumas, de fato, com um certo ordenamento e com consistências, ou seja, pessoas que de fato defendem uma causa. O Congresso brasileiro, ele é maduro na discussão da causa ambiental? O Congresso brasileiro ele tem dois momentos bastante distintos. Se a gente analisar de 88, que é quando o país inicia seu processo de redemocratização, elabora uma nova Constituição, que é essa, né, que nos orienta dentro do debate das políticas públicas de 88 para cá, ele foi profundamente imbuído, né, do sentido de proteção do meio ambiente. Então, nós criamos leis nesse sentido, a própria Constituição é um atestado disso, nós fizemos a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, nós fizemos a lei dos crimes ambientais e praticamente até o ano de 2008, Cláudio, o Congresso todo ano votava uma lei favorável ao meio ambiente. A partir do ano de 2012, mas mais marcadamente nessa legislatura que coincide com o atual governo do Poder Executivo, né, se inicia um processo muito forte de desmonte desse sistema de proteção ambiental. E esse desmonte se caracteriza por retirar leis, por enfraquecer o orçamento dos órgãos de controle ambiental, principalmente o IBAMA, e das ações relacionadas, né, a comando e controle, aquelas que fiscalizam atividades ilegais, especialmente na Amazônia. E isso tem custado, em termos reputacionais, né, muito caro ao país, porque é a imagem nossa perante os investidores internacionais, perante a União Europeia, perante os Estados Unidos, que tem sido seriamente abalada. E isso se traduz no aumento do desmatamento, nas graves denúncias que todos os dias os jornais, né, e a televisão mostram de ataques a terras indígenas, unidades de conservação, principalmente por parte de quem desmata e de quem quer explorar minérios de forma ilegal. Então, tem uma ação negativa hoje do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, né, no sentido de fazer esse desmonte. E aí é preciso que a gente diga que isso, para além do prejuízo que se faz ao Brasil, que é muito importante, isso vai trazer prejuízos imensos nessa esfera internacional, porque os grandes compradores internacionais cada vez mais querem saber o seguinte: quando eu estou comprando 1 quilo de soja ou importando, né, um minério, eu não estou trazendo ou levando junto o desmatamento da Amazônia, os rios poluídos, né, o sofrimento de povos indígenas e de populações tradicionais na Amazônia. Então, o Brasil precisa abrir uma discussão com o Congresso, né, reconhecendo que ele é uma instância de representação importante, mas também para cobrar e pedir que não haja esse desmonte dessa legislação, exatamente porque quem sofre são os empregos no Brasil e a imagem do país no cenário internacional. Perfeito. Eu olhando de longe, a visão de um médico, gosto quando você fala da palavra diagnóstico, né? A sensação que me dá é que existe um movimento de estímulo ao agro, né? De fato, o Brasil hoje tem um papel relevante no agrobusiness de uma forma ampla, né? Sem particularizar, né? E em nome dessa defesa do agro, que aliás, o Brasil já é forte em agro há muito tempo, não é de hoje,
né? Parece existir um incentivo a práticas que agridem o mundo ambiental, sem se atentar ao fato de que lá na ponta, quem está comprando, essas pessoas sim estão preocupadas com aquilo que eventualmente está sendo estimulado. Quer dizer, fica um mundo que parece de uma guerra e, lamentavelmente, quem parece se interessar mais por isso são aqueles que estão fora, os compradores. Eu acho que esse prejuízo virá em algum momento, né? Aliás, já está vindo. O aspecto reputacional do país é uma questão muito complexa, né? Você recentemente, num artigo onde você colaborou junto com a Folha de São Paulo, né, você diz o seguinte, que sem saber, contribuintes brasileiros financiam um retrocesso ambiental, né? E você cita que 90% da área desmatada na Amazônia é ocupada por pastagens, né? Como é que a gente pode combater isso? Tá? Existe alguma forma de regulamentar a prática da agropecuária e torná-la menos danosa e, ao mesmo tempo, efetiva dentro de uma visão mercantil? Cláudio, aí você tocou num ponto fundamental, porque o Brasil é um país que muitas vezes faz o ótimo se transformar em inimigo do bom. Ou seja, a gente briga com a solução que está mais fácil do que a gente poderia imaginar na prateleira ali dos remédios disponíveis, né, para um tratamento adequado do problema. Primeiro ponto, a agricultura no Brasil é fundamental, como é fundamental em qualquer país grande do mundo. Comida, né, é um assunto pelo qual ninguém discute a sua indispensabilidade. Segunda questão, o país tem muita terra, então nós não temos aqui um conflito entre espaços produtivos e espaços de preservação. Por quê? A própria ex-ministra da Agricultura, que foi ministra desse governo, assim como todos os ex-grandes ministros da Agricultura de governos recentes, estou me referindo aqui à ministra Tereza Cristina, que foi ministra do governo Bolsonaro, o ex-ministro Blairo Maggi, que foi ministro no governo Lula, a ex-ministra Cátia Abreu, que foi do governo Dilma, né? Todos esses ex-ministros disseram o seguinte: o Brasil tem terra suficiente para produzir e não precisa mais desmatar. Ou seja, a gente não precisa mais derrubar uma árvore sequer para continuar sendo um grande exportador de comida para o mundo, um grande produtor de carne. E aí qual é a questão que esse artigo coloca? Se nós não precisamos mais desmatar, por que o financiamento da nossa agricultura, o Plano Safra, que é o conjunto dos recursos disponibilizados para financiar a agricultura, que são da ordem de mais de 200 bilhões de reais, é um dinheiro muito significativo olhando o tamanho do nosso orçamento, por que esse Plano Safra não se dirige fundamentalmente para incentivar, né, a produção nas áreas que já estão abertas e não financiando mais a abertura de novas áreas, ou seja, o desmatamento? E, em segundo lugar, por que a gente não cria metas progressivas para aquilo que se chama hoje a agricultura de baixo carbono, que é essa agricultura que emite pouco gás de efeito estufa, que é o que provoca a doença, o problema do aquecimento global, da mudança climática, seja o carro-chefe dos nossos financiamentos. Então, acho que a pergunta é: por que nós não damos consequência a esse discurso dos nossos ministros da agricultura, que são todas pessoas ligadas à produção, né, ligadas ao setor agropecuário, exatamente para que a gente mostre ao mundo que o Brasil é o primeiro país que vai ter uma agricultura absolutamente sustentável. Nós temos tudo para isso, nós temos muita água, nós temos muito sol, nós temos muito solo, nós temos as tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa, né, que é um caso de sucesso absoluto e que é fruto de um investimento, né, maciço que o país fez em dotar o seu setor agrícola de técnicos, porque sem a técnica, assim como na medicina, isso não é possível de se contar com os melhores profissionais. Nos anos 70, nós mandamos mais de 2.000 profissionais estudar fora do Brasil, e isso responde pelo sucesso da nossa agricultura. Ela é fruto de um investimento público maciço e extremamente bem sucedido. Então, no caso da agricultura, o que a gente disse nesse artigo? Vamos financiar quem produz direito, vamos parar de financiar quem desmata, porque se nós não necessitamos mais do desmatamento, não tem por que apoiá-lo com recursos que são meus, são seus,
né, e num país que é tão carente, a gente vê aí as carências de recursos para a saúde pública. Então, a solução é fácil, agora ela esbarra em algumas dificuldades, porque o que é que acaba acontecendo? Esse movimento de desmatamento que se faz principalmente em direção à Amazônia resulta em muita conversão, ou seja, né, transformação de um espaço que é público, uma terra que era do governo, que tinha floresta, num espaço que depois passa a ser privatizado e que depois o governo vem e titula, ou seja, dá um título de propriedade, transferindo uma terra que era do patrimônio do país para um particular. Então, este movimento precisa deixar de ser apoiado, inclusive pelas próprias lideranças, né, ou parte das lideranças do agronegócio do Brasil. Ou seja, nós temos que quebrar essa corrente, né, de que o financiamento acabe apoiando o desmatamento na Amazônia. Se fizermos isso, nós vamos liderar a agricultura e os problemas reputacionais que o país hoje sofre, né, deixarão de acontecer. Ainda sobre o desmatamento, na sexta-feira, dia 12, né, foi divulgado um novo índice de desmatamento da Amazônia, né, e esse é o terceiro índice mais alto da série histórica, iniciada em 2015, né, e aí eu perguntaria, né, isso é fruto do desmonte dos órgãos de controle, isso é fruto da liderança, que deveria, no fundo, traduzir os seus pensamentos através de discurso e atitude. Eu acho que hoje o discurso e atitude é muito negativo, né? Isso é uma falta de cultura. Como é que você pode explicar essa piora permanente do desmatamento? Todas as alternativas anteriores estão corretas, se eu estivesse numa prova de vestibular ou no concurso para residência. Talvez eu só dissesse o seguinte, as duas primeiras alternativas que você elencou, né, influenciam, né, sobremaneira a última, porque o movimento que a gente teve nos últimos anos no Brasil, principalmente com a elaboração de um plano de combate ao desmatamento, as exigências feitas pelo Conselho Monetário Nacional, que é quem regula a política econômica, né, em ação do ministro da Fazenda com o presidente do Banco Central, foram no sentido de fazer exatamente esse disciplinamento. Eu financio, mas eu peço pelo menos uma declaração da vontade de fazer direito quando se mexe com terras na Amazônia. E houve comando e controle, ou seja, houve fiscalização e o desmatamento caiu de maneira assim assombrosa. Ele era de mais, né, de 20 mil quilômetros quadrados por ano, caiu para em torno de 4 mil, ou seja, se mostrou que esse desmatamento não é um dado irreversível, que com a reunião de políticas públicas e com ações de comando e controle, ele pode ser domado. Agora, quando se inverte isso, ou seja, você tem um governo que estimula, você tem, né, uma ação do poder executivo no sentido de dizer, eu estimulo que haja o desmatamento na Amazônia, e você retira, né, as condições para que a fiscalização ocorra, o resultado aparece de imediato. E aí, aquele dado cultural de quem quer desmatar, de quem quer amealhar, conseguir terras públicas por meio do desmatamento, faz com que haja uma espécie de junção, né, união de todos os piores fatores para que aquela prática voltasse a ocorrer de forma intensa. Então, o que a gente tem hoje é o resultado exatamente de uma ação sistêmica que levou, né, ao desmatamento a subir. Ele pode cair, ele pode se acabar, ele pode ser praticamente mantido num nível, né, ainda menor do que esses 4 mil quilômetros quadrados que a gente verificou em governos anteriores, mas a ação do Poder Executivo é fundamental, a ação do financiamento por parte dos bancos é fundamental, a ação por parte das lideranças do agro, não estimulando que haja uma permanente ação do Congresso no sentido de anistiar, por meio da concessão de títulos, quem desmatou, também é fundamental. Aí a junção da cultura, do comando e controle, né, e das políticas públicas é aquilo que faz com que esse desmatamento possa se acabar. A gente está colhendo hoje o que a gente plantou. Existe uma solução de curto prazo para sanar esses danos dos últimos anos? E o que você esperaria, não sei se dá para esperar muito, né, de um candidato à presidência em termos de compromisso? Digo isso que muitas vezes se compromete e acaba não fazendo, mas enfim, né, vamos olhar pelo melhor lado. A promessa é sempre importante, a promessa é fundamental, a promessa é aquilo que permite a gente fazer exatamente a cobrança, né? Ainda que para marcar
né, o seu não atendimento. Eu acho que, do ponto de vista do curto prazo, o que é que a gente precisa em relação aos candidatos à presidência da República? O compromisso com a questão ambiental, porque ela é fundamental, Cláudio, para o aspecto econômico do Brasil. A questão ambiental não está dissociada dos outros aspectos políticos, econômicos, ela é, inclusive, um fator principal, né, do ponto de vista de eixo da política internacional do Brasil. Aonde está a nossa credibilidade no cenário internacional? Mais do que isso, qual é o fator de preocupação do mundo com o Brasil? Onde a gente é relevante? Né? Tem um autor que dizia o seguinte: o que são as nossas catedrais? Qual é a nossa Notre Dame? Qual é o nosso Louvre? É a Amazônia, são as árvores, são os rios, né? É aquilo que a gente contribui para fazer a diminuição do efeito das mudanças climáticas. Então, esse patrimônio, do ponto de vista ambiental, que é econômico, porque hoje se marca fundamentalmente, né, o fator econômico de você fazer a comercialização dos chamados créditos de carbono, que é aquilo que a floresta permite absorver dos gases de efeito estufa. Tem um autor, Jorge Caldeira, acabou de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, indicando exatamente que essa é uma grande reserva econômica do país, e a gente dilapida, a queima, a desmata, a destrói. Então, esse fator de inserção do país no cenário internacional, marcado pelo meio ambiente, como reconhece, inclusive, um ex-embaixador, o embaixador Rubens Barbosa, dizendo é o meio ambiente esse novo eixo da política externa do Brasil. Ele precisa ser entendido pelos candidatos à presidência, pelos políticos, não como um fator de travamento, porque a percepção, até então, majoritária, é meio ambiente atrapalha, eu não posso cortar árvore, eu não posso desmatar, eu tenho que seguir o recuo da calçada, eu tenho que fazer uma série de... Eu não posso andar com o cano do escapamento soltando gases na cidade de qualquer jeito, mas a gente precisa entender que é um fator de arrumação do nosso quadro social, é um fator civilizatório e não uma trava ao desenvolvimento econômico. Muito sábio quando você fala isso, é uma ferramenta de abertura, né, para que a gente possa caminhar no mundo de maior respeitabilidade, de entendimento e de construção. Né? ESG, né? A gente assistiu ao cenário da pandemia, né? E algumas coisas se aceleraram na linha do tempo, talvez pelo entendimento, né, de que determinadas barreiras eventualmente sejam mais tênues, né? Nossas ferramentas de controle talvez não sejam as melhores, né? Então acho que tem um cenário de muitas oportunidades, né? ESG apareceu nessa atuada, né? O quanto é modismo, o quanto é compromisso verdadeiro das companhias brasileiras em relação a essa questão. ESG é a sigla, né, que mistura o E de meio ambiente, aqui no inglês, o S do social e o G de governança. E é uma palavra que aparece pela primeira vez num relatório da ONU de 2004. E de lá para cá, 2004, já tem aí uns dias, né? Já não é uma moda, né? Não é uma moda passageira, é uma moda que veio para ficar, né? É uma espécie de jeans, né, do vestuário do dia a dia das pessoas. Ela é fundamental porque ela traduz, né, uma visão e os compromissos que as empresas, os bancos precisam traduzir para mostrar que as suas ações, as suas iniciativas, os seus produtos se seguem por bons critérios exatamente na questão ambiental, na questão social e na questão da governança. Ou seja, a minha governança inspira cuidado, eu estou lidando com uma empresa séria. Na questão do social, essa empresa está preocupada, né, com os resultados ou seus impactos junto à comunidade. E na questão ambiental, o processo produtivo é sadio, respeita o meio ambiente. E o que a gente tem falado muito sobre isso, Cláudio, é traduzir, né, essas três letras em critérios objetivos que me permitam comparar, porque o que a gente vai fazer para dar seriedade e robustez, né, escorar o conceito no melhor sentido da palavra, é se eu puder comparar. Porque se eu ficar dizendo o seguinte, o Cláudio é uma boa pessoa, o Sérgio é uma boa pessoa, mas eu não estabeleci os critérios de comparação das nossas linhas de ação, como é que eu vou saber se essa afirmação, né, não é uma mera afirmação? Então, o que a gente tem feito, né, e no instituto onde eu trabalho, Escolhas, a gente vai lançar agora
uma proposta de rating, né, ESG, né, focando principalmente no social e no ambiental, e dizer o seguinte: vamos dar consequência, vamos dar tradução, vamos dizer quais são os critérios que me permitam checar se a sua afirmação de que você adota critérios ESG é verdadeira, é consistente e está amparada em boa prática. Então, assim, a gente acha o conceito fundamental, mas a gente precisa fazer exatamente isso que o Escolhas está fazendo, que é como eu permito que a sociedade estabeleça os critérios de comparação, exatamente para fazer aquela separação entre só quem está anunciando, né, daquele que está anunciando, mas também praticando. Para finalizar, você está otimista com aquilo que você está escutando dos postulantes a liderar esse país em relação às questões ambientais? Você está conservador, no sentido de imaginar que muito pouca coisa vai mudar? Ou você está pessimista de que a coisa vai piorar? Eu sou profundamente otimista, sempre. Profissão de fé no otimismo. Né? Tem aquela velha boutade que diz que o pessimista já acorda derrotado, né? Eu acordo otimista e sigo otimista até o final do dia. Porque o que é que precisamos fazer para dar consequência a esse otimismo? É trabalhar, é ter propostas, é acordar cedo, é fazer as formulações e os estudos que permitam mostrar para a sociedade e discutir com a sociedade exatamente os problemas, mostrando, inclusive, as perdas econômicas e emprego que essa sociedade sofre quando a gente, por exemplo, faz investimentos em energias mais caras, como agora o Congresso acaba de fazer, né? Obrigou o governo federal a contratar uma série de usinas térmicas que são muito mais caras, que vão usar uma energia poluente, como a do gás natural, e que tem ainda um grande consumo de água exatamente numa região que não dispõe de água abundante, como é o caso do Nordeste. Então, quando a gente mostra para a sociedade que a questão ambiental tem uma repercussão na sua vida econômica, no emprego, né, que pode ser um fator de empregabilidade para os seus filhos, porque existe uma série de profissões que o país necessita e que precisam ter os cursos técnicos relacionados a isso, a gente vai permitir que a sociedade entenda que meio ambiente tem a ver com a poluição, né, dos carros na porta das suas casas, com o barulho que causa problemas graves de saúde humana ou problemas respiratórios, assim como o desmatamento na Amazônia, que, quando acontece em grande escala, prejudica a chuva sobre as maiores reservas. Não é à toa que a gente viveu no ano passado exatamente uma crise grave, né, de falta de água, que elevou o preço da comida. Então, o nosso diálogo precisa ser com a sociedade, né? E o governo precisa ser também uma instância, mas ele não pode ser apenas aquele órgão ao qual você recorre esperando dele uma dádiva. Ou seja, a sociedade tem que ter as suas proposições e as suas cobranças, seja para o Poder Executivo, seja para o Congresso, os parlamentares. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que o país, ao lado das questões sérias na área de educação, de saúde, de emprego, de segurança pública, também está entendendo o meio ambiente como parte fundamental. O meio ambiente é vida, né? Meio ambiente é a água que a gente abre nas nossas torneiras toda manhã para beber, né, e fazer a comida. Meio ambiente é aquilo que permite o país ser essa pujança no campo da agricultura. Nesse sentido, a minha profissão é de esperança, é de otimismo, né? É de quem procura todo dia fazer com que o debate sobre a questão ambiental se marque pela qualidade, pelo respeito, pela crítica propositiva, né, pela certeza dos princípios, acreditando que o Brasil, sim, será uma potência ambiental no século XXI e que é o meio ambiente o nosso passaporte para estar entre as principais nações do mundo. Linda e verdadeira mensagem, muito consistente. Eu queria realmente agradecer você, Sérgio, aí pela tua grandeza em poder aceitar conversar um pouco a respeito de questões tão importantes dentro do nosso cenário. O Brasil é um país pujante e é um país no qual eu também acredito que o otimismo deve prevalecer sobre qualquer tipo de pessimismo, né? E o otimismo não é vontade de trabalhar, é a capacidade de sonhar. O otimismo é saber olhar o lado bom, porque o lado ruim existe em tudo, né? E a gente supera o lado ruim quando a gente faz escolhas, como você bem aqui coloca, o Instituto de vocês leva esse nome,
por coisas que naturalmente mudam de forma estruturante. Muito obrigado e foi um prazer poder conversar com você. Um abraço. Obrigado a você. Abraço, Cláudio. Obrigado a você. Obrigado. Grande abraço. Tchau.